novo aqui a Escola Bíblica Souza. Feliz de estar aqui de novo. Estou aqui com o pastor Thiago. E aí, Luquinha, vamos de pastor. volta. Beleza? Estava uma semana aí meio atarefado, mas conseguimos aí retomar. Satanás queria me derrubar, mas não consegui. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, quiçá o mais especial. Vamos falar sobre a doutrina de Cristo. Se você pegar qualquer livro de história aí, um livro que fala de passados antigos, você vai ver escrito AC e DC. Um cara que dividiu o tempo, um cara que separou antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente vai falar sobre a doutrina de Cristo, entender um pouco do quem é Cristo, do que ele fez, do que ele fez quando ele esteve na Terra, né? Então é só um raspar de parede bem raso, porque nós fomos falar disso, né, pastor? Conferências e conferências, aulas e aulas. O importante desse ponto sobre Cristo é a gente entender esse ponto principal, porque às vezes tem muitas religiões ou mesmo seitas, né, que divergem exatamente nesse ponto, né? Sim. E até uma forma de contestar, ou mesmo você ensinar alguém, abrir os olhos de alguém com isso, né? Esse é o ponto-chave. Falou em Jesus e não alinhou algumas coisas, você já sabe se é a verdade verdadeira ou se não é. Isso aí. Então vamos falar de Cristo hoje, a pessoa mais procurada na internet de todos os tempos, mais pesquisada, pessoa que é mais atacada e que ainda vive. Então depois da pequena vinheta aí a gente volta já falando do nosso versículo base. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Pessoal, o versículo que a gente vai usar como base é João 1, eu vou abrir aqui para a gente ler, diz assim, é uma das passagens mais especiais, diz assim, no princípio era a palavra, ou para algumas traduções, no princípio era o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então, João faz essa exposição dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Usando essa base, a gente entende que Deus sempre existiu e Jesus também sempre existiu. Aí vai aparecer sempre vai existir contestação, né? Aparece gente para perguntar quem foi que criou Deus. Sim, Só que a Bíblia,
ela nos mostra que ele sempre existiu e vai continuar existindo. Isso a gente não vai conseguir entender com a mente humana. Um dia que a gente chegar lá no céu, nossa mente vai ser aberta e vai ser mais fácil, né? Verdade. Então esse versículo de João, ele dá algumas especificações sobre Jesus e ele dá algumas características desse versículo. Se a gente começar a estudar a fundo, ele vai dar algumas características que é importante da gente aprender sobre Cristo, né? Um exemplo, quando ele diz assim: no princípio era o verbo, era Deus, era a palavra, e o verbo estava com Deus. Então, se no princípio o verbo, a palavra, estava com Deus, então a gente vê que Jesus é distinto de Deus. Jesus é uma pessoa e Deus é outra pessoa. E aqui é importante, a gente já começa a trazer essa linha de pensamento, que Deus ele não é uma força, né? Ele não é uma energia, nem tão pouco Jesus, nem tão pouco o Espírito Santo. A Bíblia ela é categórica e ela é veemente, eles são uma pessoa. Uhum. E aí a gente vai ver aqui o que caracteriza, né, o ser uma pessoa. Isso é importante a gente ter entendimento. Sim. Então, no original do grego, o verbo aqui, ele diz como palavra logos. O logos dá origem de sabedoria divina, de palavra divina. Então, nessa parte do versículo, ele diz que Deus é um em essência e três em caráter. Na nossa mente é como se fosse uma pessoa só que em três, né? Ou tipo uma mente dividida para três pessoas diferentes, né? O pior é que assim, a gente tem uma dificuldade também, é uma dificuldade própria física e intelectual de entender isso. E a própria língua portuguesa, as próprias palavras portuguesas têm muitos significados. Quando a gente olha para o original, a escrita original, ela é muito específica em palavras. A Bíblia já faz questão de mostrar que não havia uma pessoa ou uma unidade. Havia ali uma pluralidade ali de pessoas, né? Uhum. Tanto é quando Deus faz o homem que ele fala, façamos. Certo. Façamos o homem à nossa imagem, plural, né? E à nossa semelhança. Quer dizer que, como até o Lucas falou na aula anterior, como se fosse feita uma reunião ali, e aí vamos fazer o homem, estão conversando, então havia ali mais do que uma pessoa. Então, nessa ideia já cai aquela teoria de que Jesus nos criou porque Deus nos criou porque ele era um cara sozinho e solitário. Ele estava deprimido. Estava deprimido no trono dele, então já cai essa ideia que no princípio o verbo estava com Deus. Então, Jesus já estava no princípio lá. Então, uma das primeiras ideias que a gente tem é que Jesus, Cristo, ele é distinto de Deus. Deus é uma pessoa, Cristo é uma outra pessoa, só que ambos têm a mesma mente, a mesma função. Quando a gente fala de pessoa, o que exatamente a gente está querendo passar para nossos amados que estão nos assistindo agora? Quando a gente fala de pessoa, tem a personalidade, né? Por exemplo, até a própria natureza da concepção, e também na questão do exercer a atividade. Nós vemos que Deus ele é distinto de Jesus e do Espírito Santo até nas suas atribuições e na maneira como ele interage com a humanidade, com a história, com o mundo em si. É como se cada um tivesse um crachá e cada um fosse uma função diferente. Agora é interessante que eles são bem sincronizados e há uma união ali, né? Porque imagine, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que para entender a Trindade é como se tivesse 3 pessoas dentro do carro, dirigindo aquele carro, e eles não entram em contradição, eles conseguem fazer ali, sair do ponto e chegar no ponto inteiramente. Imagina se fosse nós ali, a bagunça que se... engatar marcha errada. Um vai dar ordem, o outro não vai querer acatar. Não, eu tô mais acima do que você. A gente vê que a gente não encontra isso, né? A gente vê uma união, o Pai ali testificando o Filho, o Espírito Santo apontando para Jesus, Jesus glorificando o Pai. É uma harmonia ali que
que a gente encontra na palavra em diversas passagens. Sim. Outra coisa que nós vemos também no versículo que diz assim, no princípio era o verbo. Então, Jesus é um ser eterno. Então, o texto diz que eterno quer dizer que antes da criação do cosmos, antes da criação de tudo, Jesus já existia. Então, não foi uma invenção, uma ideia de Deus. Antes de tudo, no princípio era o verbo, que Jesus já existia. Então, a gente tem uma ideia que Jesus é algo eterno. Não tem início e não tem fim. Nem tem fim. Correto? Então, nós vemos que Jesus é distinto de Deus. Ele é um ser eterno. Antes da criação, ele já existia. E também vemos que Jesus é divino. É um ser divino. Tão divino que na palavra diz que ele estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele diz que a pessoa que estava com Deus ali era Deus. E a gente vê que não foi uma contestação que as pessoas se tentaram interpretar algo na Bíblia e chegaram a essa conclusão. Nós vemos que a própria palavra, ela declara que isso, ele era, ele estava e assim aconteceu. Então nós vemos que isso está passando uma exatidão para nós, né? Não foi uma pessoa que quis interpretar algo que estava ali. Não, a própria palavra está dizendo que há 3 pessoas distintas. Pode ser que a gente não encontre certas palavras, que muitas palavras são latinas. A própria Trindade é uma expressão latina, né? E para exemplificar essas 3 pessoas, mas independentemente de um termo específico, a Bíblia diz que eles são 3 pessoas. Sim. Essa passagem que diz que estava com Deus, se a gente for ver no grego, ele dá a ideia de prós. Prós quer dizer ao lado, perante. É uma relação tão íntima que para algumas traduções, pastor, é como se a frase colocasse assim: um estava no outro. Entendi. Entendeu? Um estava no outro. Uma conexão. Então, quando diz que estava com Deus e era Deus, João não está dizendo assim, estava com Deus e ele era metade Deus. Não, ele estava com Deus e ele era Deus. E isso afirma a divindade de Jesus. Então, Jesus também é Deus. A nossa mente às vezes dá uma confundida. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, primeiro que a gente já tem essa questão de hierarquia, né? Uhum. Então a gente entende vendo Deus ele está acima, ou Deus é o que manda mais. Na verdade, a Bíblia ela faz questão de nos mostrar que, né, dentro dessa harmonia as atribuições distintas, né, de cada pessoa, mas em nível de poder, autoridade, os 3 eles estão no mesmo patamar. Também a gente consegue ver uma característica que Jesus é o agente da criação, né? Aí quando a gente consegue entender Gênesis versículo 1:1, né? Que Deus disse haja luz e houve luz, né? Façamos isso, façamos aquilo outro. E a pessoa for ler o comecinho ali do capítulo 1 de Gênesis, vê que Deus ele foi proferindo ali palavras e as coisas foram acontecendo, né? A palavra e o poder que contido na palavra. O que o livro de Gênesis fala é que ele diz haja, ele usou o verbo. Então a gente entende que Deus é o arquiteto, mas o executor é o verbo. O executor é Jesus. Então entende-se que tanto na criação estavam lá Jesus e Deus fazendo tudo que foi feito, né? Os mares, as montanhas. O Espírito Santo que ele estava ali, a Bíblia diz que ele já pairava, né, sobre a face das águas. E é como se Deus dando ali a ordem, Jesus coordenando e o Espírito Santo executando ali, podemos dizer assim, fazendo com que as coisas acontecessem. Sim, como se fosse o instrumento que Deus usou, né? Foi a própria o agir, né? O haja, o aconteça, o faça. Aí a gente pegou o livro de Colossenses 1:16. Deixa eu abrir aqui. Eu tô com ele. Está com ele aberto?
1,16, que diz assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então a gente entende que Deus quis fazer tudo e através de Jesus foram feitas todas as coisas. Então a gente já aprendeu algumas coisas que a gente quer que você entenda a razão da sua fé, entenda na pessoa que você acredita. Que Deus, João está dizendo, e a gente tira essas extrações que Deus é um ser distinto de Deus, é eterno, é o agente da criação e é uma pessoa divina. Então, se você não sabia dessas atributos, dessas qualidades de Cristo, já vai somando aí, já vai gravando na sua mente. É que às vezes tem gente que pensa que Jesus ele começou a existir só depois que ele nasceu, né? Sim, Mas a Bíblia ela mostra, né? E até tem uma questão importante, há algumas correntes doutrinárias que dizem que quando no Velho Testamento aparece a informação assim, o anjo do Senhor, você pode ver que esse anjo do Senhor ele é diferente de outros. A postura daquele anjo ele era diferente de outros, porque às vezes que o anjo muitas vezes não recebe adoração, o anjo ele não permite muito agrado. Nós vemos que o anjo do Senhor ele tinha uma interação diferente quando ele aparecia. Em algumas correntes diz que esse termo anjo do Senhor é o próprio Jesus, que já em diversos momentos já da história já interagia já com a própria humanidade, próprias pessoas. Então o pastor está nos ensinando que, mais uma coisa, quando você vê na Bíblia que fala anjo, é um tipo de relacionamento, e quando fala anjo do Senhor, é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Isso, e depois é interessante, se você for ver, pegar várias passagens de anjo, você vê que primeiro que o anjo ele é um serviçal, ele é um serviçal do reino, ele vem com um propósito. Por exemplo, o anjo que encontra com Josué perto de Jericó, ele diz: eu sou um anjo da parte do exército do Senhor. E Josué quis curvar para ele, ele já repreendeu ele: nós estamos aqui, nós estamos com o mesmo propósito. Somos um time. Isso, agora esse anjo do Senhor é um anjo que ele recebia uma oferta, recebia uma adoração, e ele não criticava a pessoa que estava fazendo. Porque aí nós entendemos, conseguimos enxergar isso, porque o único que é digno de adoração, o único que é digno de glória é o próprio Deus. Daí você vendo essa diferença, você vê que esse anjo, ele com certeza é Jesus. Aí é o que tem essa corrente, né, que fala disso. Eu creio nisso, o próprio vendo a palavra, eu entendo dessa forma também. Sim. No versículo 14 de João 1, pastor, ele vai falar uma coisa que para mim é a mais sensacional de todas. Diz assim: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Isso é algo tremendo que você está dizendo, Lucas, porque se a gente for ver os deuses da humanidade em si, eles são deuses que sempre está acima, né? É um Deus que ele não pode estar junto, não pode se contaminar, é um Deus que muitas vezes não pode nem olhar, nem tocar. Agora a gente vê um Deus que quis ser como nós. É a diferença do cristianismo para as religiões, né? Então, aqui João está falando sobre a humanidade de Cristo, que ele mesmo, sendo Deus, sendo eterno, sendo divino, sendo agente da criação, se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer que Jesus ele recebe uma natureza humana, né? Quando ele se fez carne, ele tinha osso, pele, articulações, tinha sentimentos, e a Bíblia dá alguns traços da humanidade de Cristo. Como que quer dizer então que Jesus, Deus, ele virou homem e teve carne, teve cartilagem, sentimento? Esse é um ponto de muita controvérsia. Porque a Bíblia ela tem uma exatidão. Ele se fez carne. E se você quer confrontar, ou você quer descobrir
se de repente a religião que você está é verdadeira ou não, tem a ver com Jesus. Porque muitos consideram Jesus, ou aceitam Jesus, você vê falar de Jesus, mas às vezes recebe Jesus como um profeta, como um homem importante, uma entidade que tem acesso, alguém que teve uma grande relevância no seu tempo, mas quando você diz que ele é o Deus encarnado, aí é a divergência e a pessoa não aceita. Então, eu creio que Jesus é realmente aquilo que ele disse, ele veio para causar divisão, ele veio para mudar as coisas, porque quando você põe Jesus no meio da história, e aí é onde as coisas não batem, né? Porque só vai encaixar mesmo o que vem dos céus e o que é da carnal, o que é de outra procedência, não vai encaixar. Quando põe Jesus no meio da história, é uma pedra de tropeço. Não tem como. Não tem alinhamento, né? Sim. Então a Bíblia dá relatos, ela dá algumas ideias de que Jesus realmente se fez carne, né? E como assim ele fala? Algumas ideias e características que uma pessoa comum como nós sente. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Em Mateus 1:21, ele vai dizer aqui que ele... Eu estou com o versículo. Você está com o versículo? Pode abrir. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quer dizer que Jesus ele teve que nascer de mulher como uma pessoa comum, nasce de mulher. E porque ele veio cumprir a própria profecia de Deus, né? Que quando aconteceu toda aquela questão no jardim do Éden, e o Deus da semente da mulher virá aquele que pisará a serpente, né? É por isso que, imagine a cabeça de Satanás. Em todo esse tempo ele não conhece, não sabe o que está acontecendo, não sabia qual era o momento. E ele tentava de todos os jeitos descobrir quem que seria esse, né? Por isso você vê diversas vezes Satanás tentando matar os meninos, né? Havia sempre uma questão de um levante sempre contra a nova geração. A nova geração era alvo de tudo. Porque Satanás ele queria prever quando fosse Jesus que viesse, porque ele não queria permitir que isso aconteça, como que ele pensasse que poderia mudar alguma coisa da história. Acho que até hoje essa estratégia, né, de que as crianças, né, até hoje. Jesus, a Bíblia também dá outra ideia de nascido de mulher, em Gálatas 4:4. Está aberto aqui, pastor, eu vou ler, ó. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então a Bíblia está dizendo aqui que ele se fez carne, ele nasceu como homem e nasceu de mulher. Então todo mundo que nos vê aqui é nascido de mulher também. Então, a única diferença é que ele foi concebido pelo Espírito. Sim. A parte humana dele vem no caso ali da parte do óvulo da mulher, né? Mas ele foi concebido, gerado através do Espírito Santo. Essa é a única diferença de nós, né? Mas a questão, toda a humanidade, tudo é exatamente igual a nós. Isso quer dizer que quando Jesus nasceu, ele não nasceu flutuando, ele nasceu cheio de sangue chorando, como todos nós. A Bíblia também dá a ideia que ele participou das mesmas coisas que nós participamos. Hebreus 2:14. Estou com ele aqui. Tá. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, tudo que Jesus passou, tudo que você passa, as dificuldades, Jesus também passou. Hebreus 2:4 é claro em dizer que se Jesus teve alguma dificuldade, você tem alguma dificuldade agora, Jesus também passou por isso. Com certeza. Toda a dificuldade de criança, de adolescente, Jesus chorou, sentiu dor, fome, sede. Sim. A Bíblia diz que ele foi tentado, e a Bíblia fala que ele foi tentado em todos os aspectos humanos, e ele venceu em todos. Então, se uma pessoa diz assim, tá deprimida, tá triste, e fala assim,
Jesus não passou por isso. É só ler a Bíblia que fala que Jesus passou. Já estava lá no Getsemane, né? Então, Senhor, tem outra maneira de eu resolver isso daí, mas cumpra-se a sua vontade. Você vê que a Bíblia fala que ele entrou em agonia, né? Sim. Quase que podemos dizer aqui que ele estava tendo ali, ele sabia tudo aquilo que ia acontecer, ele já estava já sofrendo ali, sabendo tudo que ele ia passar. Imagine a dor que ele estava sentindo por dentro, né? Sensacional. E a Bíblia também diz aqui que ele teve fome. Fome é uma característica humana. Né? É Mateus 4:2, né? Mateus 4:2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. Então, fome é uma característica que só um ser humano pode ter. E isso confirma a ideia de que Jesus realmente foi humano, se tornou carne. Às vezes a pessoa pensa, será que Jesus riu? Será que Jesus... A gente vê lá que o próprio Lázaro, amigo de Jesus, né? Você vê que havia um relacionamento. Jesus com certeza às vezes brincava, né? Um momento de descontração. Sim. Com certeza, porque a gente vê no próprio relacionamento dos discípulos com Jesus, você vê ali um relacionamento de amizade, né? De carinho, de comprometimento. Claro que tinha um momento mais sério, né? Tinha a ver com o ministério e o objetivo dele aqui, mas com certeza ele aproveitou alguns momentos, né? E o João que o diga. É verdade. Outra característica que a Bíblia diz sobre a natureza, a humanidade de Cristo, é que ele teve sede. Né? Em João 19:28 diz assim, ó: mais tarde, sabendo Jesus que já estava tudo concluído, para que a Escritura se cumprisse, teve sede. Então, a Bíblia ela é bem simples, né? Bem Não simples, tem muito né? que ele eu acho que esses versículos simples é para as pessoas que falam assim, mas eu tô morrendo de sede, Jesus nunca teve sede. É só ler. Teve sede. Teve cansaço também, pastor. João 4:6. Estou com ele aqui. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Então, Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço. São características de uma pessoa comum, uma pessoa humana. E por ser uma pessoa humana, ele também morreu. Diz aqui Lucas 23:46, diz assim, ó: então Jesus bradou com voz alta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo isso, expirou. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Porque ele precisava suar, transpirar, sangrar, sentir tristeza, cansaço? Porque ele acabou indo a óbito? Será que você poderia nos responder essa pergunta? Sim, Jesus teve que passar por todas essas dificuldades humanas para ele se tornar um sacrifício perfeito. Para ele ver um entendimento de que acontece com as pessoas, tudo que elas sofrem, tudo que elas passam, as dificuldades, as facilidades, para ele se tornar um sacrifício perfeito. Que assim ele seria um pagamento. É interessante porque a Bíblia ela fala, já lá no Velho Testamento, que ele seria o cordeiro. Né? Sim. E o cordeiro precisava ser imolado. Né? E esse sangue, que no caso ia ser derramado, não seria um sangue que não fosse verdadeiro. Né? Então, uma das questões da humanidade de Cristo, que ele seria o cordeiro pascual, que seria imolado, o seu sangue sendo vertido. Então, de alguma forma, tinha que ser um sangue verdadeiro, não podia ser algo que pudesse ser feito divinamente, né? Ele precisava vir na condição humana. Sim, como os cordeiros antigamente, os cordeiros imperfeitos morriam de verdade, Jesus tinha que passar por uma vida de verdade na terra e sofrer para você entender, para ser algo perfeito. Até você falou dessa questão do cordeiro. Na própria antiguidade ali, na época da lei, eles tinham que cuidar do cordeiro desde pequenininho ali, como uma parte da família, né? Como se fosse um filho, né? Aí você vê que Jesus, ele teve que ter esse vínculo, ele teve família, os amigos, os irmãos,
todo esse tempo que ele ficou até chegar a esse grande dia, ele criou um vínculo ali, que tanto é que quando ele morre, as pessoas sofreram pela sua morte. É exatamente o que aconteceu com o Cordeiro, e é exatamente o que Jesus ele veio mostrar ali na sua morte. Sim, então, sobre essa pergunta, é para ele se tornar um cordeiro perfeito. Através desse viver com as pessoas, com sociedade. E essa perfeição também tem a ver que ele, em toda essa humanidade que ele esteve conosco, com aquelas pessoas ali como homem, ele não pecou. Essa é a perfeição, estava ligada à ausência do pecado. Isso que é mais sensacional ainda, né? Então, é como se fosse a morte dele sem pecado, é como se fosse uma substituição, entendeu? Ele pegou as coisas erradas que você tinha, trouxe para ele e te deu uma carta branca. Ele trocou, né? Ele foi em troca, isso é como se fosse, Paulo fala que é o escândalo da graça, né? Quem olha assim fala é um escândalo, é um absurdo. Tanto é que naquela época, falar que um Deus, por isso que ele foi escarnecido na cruz, porque onde já se viu um Deus que estava ali sendo crucificado, onde está o poder desse Deus? E aí, na verdade, eles não tinham como entender, na verdade, esse poder tamanho de Deus estava ali, sendo servo, padecendo, tomando o nosso lugar, pagando a nossa dívida, porque quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, a gente olhando para Jesus, a gente entende isso. Quando há pecado, alguém tem que pagar, e Jesus pagou. Exatamente. Tem um versículo, pastor, Hebreus 2, do 16 ao 17, estou com ele aberto aqui, certo, que ele fala, claro, sobre essa sua pergunta. Ele diz assim, ó: é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e assim se tornar homem para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, o escritor de Hebreus aqui deixa claro que foi necessário ele se tornar homem para poder entender os pecados do povo e assim se tornar um sacrifício perfeito. Então, se isso não dá um clique na sua mente para colocar Jesus como o ser mais sensacional que existe no mundo, que já passou, que já pisou por essa terra, morrer por alguém que não merecia, sofrer, porque a gente entende assim, pastor, ele já era Deus, ele não precisava passar por isso. Ele podia, se ele quisesse deixar tudo acabar, se extinguir e todo mundo fosse para o inferno, estaria dentro da justiça dele. Justiça dele, exatamente. Mas ele, por compaixão, por amor, né, ele teve que intervir, né? E essa intervenção foi no próprio corpo. Né? É tão sensacional que tem um dos versículos que eu adoro também, pastor, quando Jesus fala assim, você não está entendendo, não é você que vai me prender, eu que vou deixar ser preso. Né? Porque se a gente for olhar, se Jesus de alguma forma tivesse sido pego ou condenado ou preso por vontade humana, ele não estaria sendo entregue. Sim. Tanto é que uma das coisas muito importantes para a veracidade de tudo isso é quando ele está ali diante de Pilatos e ele fala assim, olha, eu não vejo nenhum mal nesse homem. Ele estava dizendo, olha, por mim, ele tem que soltar. Mas aí, como um cordeiro, e quem levava o cordeiro para a morte era o sacerdote. Ali naquela época, triste foi a função do sacerdote na época de Jesus. Na verdade, ele conduziu Jesus como aquele que ia ser imolado. Nessa questão é muito importante a gente ver essa parte da história, que a gente entende que na parte da justiça nós vemos que não havia mal, porque realmente não tinha pecado em Jesus, mas ele foi levado como essa necessidade de tirar o nosso pecado, nos substituir, e ele foi ali nessa condição
e foi levado ali pelos sacerdotes religiosos ali da época, levados ali para se entregar, né? Porque o cordeiro ele era levado, mas era ali era entregue por nossas vidas, exatamente o que aconteceu com Jesus. É algo tremendo, sensacional. Então a gente conclui essa parte da humanidade de Cristo com essas ideias, essas indicações que a Bíblia dá, que teve fome, teve sede, morreu, teve Esse cansaço. Tem um bom embasamento. Um bom embasamento, né? Se você tinha uma ideia, se realmente Cristo veio e andou na Terra, foi uma pessoa, foi gente, como dizem, né? A Bíblia dá relatos aqui, a gente confirmou que realmente ele viveu como se fosse uma vida de homem, só que sem o pecado. Tinha mais um versículo aqui, que acho que é o de próprio Hebreus mesmo, é o 4,15, né? Certo. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Sim. O livro de Hebreus então diz que ele conhece nossas dificuldades por experiência. Não foi alguém que falou para ele sofreu na pele. Então, tudo que sofremos, nossas tentações, nossas lutas diárias, nossos problemas diários, Cristo também sentiu, Cristo também passou. E eu não pergunto, vou colocar uma coisa aqui, se ele já passou por tudo, ele sabe como que nós procedemos, né? Tanto no interior e no exterior, sabe como o diabo ele lida com o ser humano. Com certeza nós podemos dizer que nós temos um grande ajudador do nosso lado, né? A ideia seria que, a partir desse entendimento que a gente tem, se usar Jesus como se fosse nossa cola, né? Nosso exemplo, nosso padrão de seguir. Quer dizer que Jesus não é um padrão que talvez você deve fazer, mas é uma regra que você tem que fazer. Talvez se você seguir pessoas, homens, uma hora essa pessoa vai falhar. Se você usar a sua vida como espelho para homens ou para pessoas, uma hora essa pessoa vai te decepcionar, podemos dizer assim, né? E a ideia de tudo isso não é eu chegar e falar para mim, como coitadinho eu sou, como injustiçado eu sou. Na verdade, tudo isso é para que eu venha olhar para Deus, voltar para Ele e na verdade até pedir ajuda, para dizer, eu quero sair dessa situação. Não é para mim ter uma autocomiseração, eu ter uma compaixão de mim mesmo. Na verdade é tudo isso para que eu veja e eu recorra a quem pode me tirar da situação que eu estou. E tudo começa entendendo que todas essas coisas, o erro, o pecado, realmente a minha essência é essa e eu dependo de Deus para sair disso. Correto. Se a gente entender o que Jesus passou, o que ele sofreu, se a gente vier com o discurso de sou coitadinho, beira a linha do absurdo, né? Mais absurdo foi crucificar porque você acaba se escondendo atrás da deficiência, mas Jesus ele não quer que a gente se esconda atrás disso. Jesus ele quer que a gente entenda que ele é a solução para todas essas dificuldades, limitações, pecado, toda a nossa deficiência humana. Na verdade, Jesus é a solução para tudo isso. Então ele quer que a gente reconheça todas essas coisas, mas entenda que nele nós seremos vencedores. É como algo de origem mesmo. Tem um pastor que contava um exemplo que ele sempre evangelizava pessoas que estavam na drogadição, pessoas que eram drogadas, né? E ele falava assim, você não pode se drogar, mas ele falou assim, todas as pessoas que são drogadas, elas sabem que não podem se drogar. Mas elas não conseguem. Mas não conseguem. Então, ele, após um relacionamento de entender realmente a Cristo, a abordagem dele foi diferente. Em vez de ele falar assim, para de usar droga que é ruim, ele chegava para as pessoas e falava assim, esse problema de dependência de droga, Jesus já resolveu. Então a abordagem é diferente. Então esse problema Jesus já resolveu para você. Você não precisa ser viciado em droga para ser feliz. Então seria um conhecimento do que Jesus fez, né? Para uma abordagem correta para tal atitude, seria assim. Porque se você for ver, a gente sabe que
não é para fazer tal coisa, a gente entende, só que o que acontece? Nós não sabemos lidar com a situação, né? E aí a gente vai entrar num outro assunto que aí já vai esticar muito a aula, mas na verdade tem a questão de eu interagir com o Senhor, eu fortalecendo o meu espírito, que a gente nas aulas anteriores a gente falou sobre esse novo nascimento. Esse novo nascimento ele é importante porque nessa vida no Espírito, que foi proporcionado pelo próprio Jesus, que conquistou na cruz, ela vai me proporcionar a saída de todas essas situações que eu me deparo ou que eu posso estar aprisionado hoje. Esse novo homem espiritual, ele vai conseguir fazer com que eu venha sair dessa situação, que é essa nova vida que foi proposta Cristo na nova aliança. Sim. Então a Bíblia dá ideias e provas da humanidade de Cristo. Uma outra ideia que a Bíblia traz é sobre a divindade de Cristo, pastor. É uma pesquisa rápida, a gente consegue ver que tem várias linhas teológicas que não acreditam nisso, mas não é esse o ponto. Algumas pessoas acham que Cristo foi 100% homem, mas não foi 100% Deus. Foi 100% Deus, mas não foi 100% homem. O fato dele estar aqui na Terra para cumprir uma missão, um propósito como homem, não significa que ele deixou de ser Deus. A Bíblia diz que ele abriu mão da glória, mas ele continuou sendo quem ele era, né? Sim. Agora a questão na condição humana, ele estava limitado em alguns atributos, né? Por isso você vê Jesus tendo que ir orando, porque na oração ele conectava com o Pai, ele necessitou do Espírito Santo para ajudá-lo, Sim. como ser humano. Na verdade, ele estava mostrando tudo que a gente precisa fazer. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Na condição, se você olhar para Jesus ele foi orar. Ele precisava se conectar com o Pai. Jesus, ele recebeu o Espírito Santo. Aí, vamos dizer, quem somos nós para achar que esse modelo não é para ser seguido? Sim. Né? Então, sobre a divindade de Cristo, em 325 depois de Cristo, teve um chamado Concílio de Nicéia. São religiosos, teólogos, pessoas importantes. Eles determinaram que Jesus ele era uma divindade plena. Tanto é que se você fizer um estudo depois, você vai ver que algumas passagens da Bíblia ele usa Deus como a palavra Theos no grego. Na vez que vai falar Deus, ele usa a palavra Theos. E algumas passagens, quando faz a tradução do grego para o hebreu, a palavra que se refere a Jesus é a palavra Kyrios, que também significa Deus. O que isso quer dizer? Que tanto a linguagem como grego, como hebreu, quando vai se relacionar a Deus, tanto usando Theos como usando Kyrios, ela se refere tanto a Deus quanto a Jesus. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de Jesus... Essa é a questão da língua original, ela tem essa riqueza, né, e de especificação que às vezes a nossa língua não tem. Exatamente. Então, algumas passagens que falam de Jesus específico ou de Senhor Jesus, ela usava Kyrios, que do original significa Deeu separei um versículo aqui, João 20, 28, que diz assim, Tomé respondeu e disse a Jesus, Senhor meu e Deus meu. No original, pastor, tá dizendo assim, Senhor meu e Kyrios meu. Então, e Deus meu, né? E Deus meu. Só que esse Kyrios estava relacionado a Deus. E tem uma outra passagem também, Romanos 9,5, diz assim, os quais são os pais dos quais é Kyrios segundo a carne. No português é Cristo segundo a carne, do qual é sobre todos Kyrios. Então, a mesma palavra que ele relaciona a Deus, ele relaciona a Jesus, tanto no grego, que é Theos, quanto no hebraico, que é Kyrios. No português a gente fala Jesus ou Deus, mas na origem de tudo é relacionado à mesma divindade. E essa questão da linguagem ela é importante porque quando a gente fala Jesus, Deus, isso dá um distanciamento da pessoa, né? Sim, sim. Agora, no original, ele usa a mesma palavra
para todas essas questões. Desdobramentos. Aí você mostra que ele está se referindo à mesma condição. A mesma condição. Então, não existe uma escala de Deus ser o principal e Jesus está aqui embaixo. O original trata tanto como Theos como Kyrios, em idiomas diferentes, relacionando uma pessoa que é Deus, que é uma divindade. Então a Bíblia dá, se você for ver no original, a Bíblia dá essas ideias de que a divindade de Jesus, sobre a divindade de Jesus. E ele mostra alguns sinais, e isso você vê na Bíblia toda. A gente separou só alguns aqui para não estender muito a aula, sinais que Jesus possui a divindade, alguns atributos que ele possuía. Eles têm atributos comunicáveis e incomunicáveis. O comunicáveis é aquilo que nós sentimos. Paz. E foi falando de comunicáveis, quer dizer que na criação foi passado. Foi passado. De Deus do Criador para a criação, foi passado para Isso, nós. São atributos comunicáveis que Deus manda para você, para mim e para quem está nos assistindo. Paz, amor, alegria, compaixão, misericórdia são atributos de Deus que são comunicáveis ao homem. E tem atributos de Deus que não são comunicáveis ao homem, que só Deus tem, que é onipotência, onisciência e onipresença. E tem alguns versículos que mostram esses atributos incomunicáveis com Jesus. Só o pessoal às vezes que pode não saber o que é. A onisciência quer dizer que é o poder de conhecer todas as coisas. A onipresença de estar em todos os lugares, né? E a onipotência tem a ver com a plenitude, todo o poder é dado a ele. E você vê que Jesus, na condição humana, ele foi privado momentaneamente desses atributos, por estar na condição humana. Por isso que ele precisou do Espírito Santo para sondar os corações. Quando alguém ia conversar com ele, o Espírito Santo mostrava, porque o Espírito Santo, sim, ainda na sua essência natural, tinha essa onisciência, onipresença, e ajudava Jesus nesse quesito. Uma prova a mais da humanidade de Cristo, né? É interessante isso. A gente separou alguns versículos aqui, depois você abre na sua casa, sobre alguns feitos de Jesus. Um exemplo, Mateus 14:19, quando ele multiplica pães e peixes. Né? Só uma pessoa divina poderia fazer isso. Acalmou a tempestade e o mar. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Mateus 8:26 e 27. Ele também transformou água em vinho. João 2, do 1 ao 11. Ele andou sobre as águas. Mateus 14:22. E tem uma passagem também que é muito, muito importante, em Miqueias 5:2, que diz que ele é eterno, que as coisas que ele faria ou que ele ia fazer são desde a eternidade. Então, nesses versículos, ele vai dando algumas ideias. Interessante que a Bíblia fala que é de eternidade a eternidade. Eternidade a eternidade. Vai entender esse tempo. Exatamente. A mente humana não tem como entender algo. Primeiro que a gente é finito, né? É finito. Então a gente não tem ideia do que é eterno. Né? Exatamente. Nossa mente é limitada. João 6:64 e João 16:30 diz que ele sabe de todas as coisas. Então, nesses versículos, você vê esses atributos de uma pessoa que não são comunicáveis a uma pessoa dentro de Jesus, né? No habitat de Jesus, dentro da natureza de Jesus, provando a sua divindade, né? A Bíblia afirma também que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Não tinha um misto. Não tinha um misto, não era uma mistura de um para o outro. Tem no Conselho de Calcedônia, no século V, no ano de 451 depois de Cristo, eles concluíram essa ideia. Esse concílio é a mesma ideia do Concílio de Nicéia. Pessoas importantes para quebrar teologias hereges, eles chegaram à conclusão que Deus é 100% Deus, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eles usavam aquele versículo quando Jesus está no barco. Ele está no barco dormindo. Uma pessoa dormindo, a gente vê que ela está cansada, 100% homem. No mesmo versículo, ela levanta e repreende o mar, 100% Deus.
Então, nesse mesmo versículo, ele mostra que Deus é 100% homem, cansado, dormindo, e na hora que ele acorda, repreende o mar, acalma o mar, 100% Deus. É interessante que Jesus ele falou, aquele que crer em mim, obras ainda maiores fará. Ainda maiores fará. Então, Essa ideia do conselho de Nicéia se chama união hipostática. Mateus 8, 24, 27, as duas naturezas coexistem dentro de Deus 100%. Então, Jesus, quando habitou, ele foi 100% homem, 100% Deus. Não foi 70% um, 30% o outro. Não tem essa hipótese. Agora a gente vai falar também sobre alguns ofícios de Cristo. Né? Aqui a gente está falando sobre a doutrina de Cristo. O ofício de Cristo, quais as funções? No Antigo Testamento, o pastor tinha 3 funções principais, que era do sacerdote, a do profeta e a do rei. Né? Se eu te falar que a Bíblia fala que Jesus englobou as 3 numa pessoa só. Completo, né? Completo. Só para o pessoal explicar, profeta é aquele cara que revelava a vontade de Deus. Às vezes previa o futuro, era a boca de Deus na terra. Né? Eu coloquei um exemplo aqui como de Natã, segundo Samuel 7:2. Também tinha o sacerdote, aquele que a gente fala que oferecia o sacrifício do perdão do povo. Fazer os trabalhos. Trabalhos. Eu coloquei como exemplo aqui Abinadar, 1 Samuel, Abiatar, 1 Samuel 37. E também o rei, que era o líder do povo, o governador, o manda-chuva, o chefe, a autoridade máxima. Eu coloquei o exemplo de Davi, segundo Samuel 5:3. Então a Bíblia tinha esses 3 cargos, essas 3 funções, esses 3 líderes. Tanto é que na questão de rei, né, o próprio relato da Bíblia fala que arrepender porque é chegado o reino. O reino. Se é reino, então tem um reino. Tem um rei. Exatamente. Então esses 3 ofícios que Jesus fez, eles demonstram a obra de Cristo. Quando Cristo veio, ele assumiu essas 3 funções. E nos seus atos ele dava... Ele profetizou. Ele cumpriu o profeta. Tanto é porque quando... a gente não dá tempo de falar muito sobre isso, mas quando ele ressuscita, e a gente vê lá na passagem de Lucas, que logo que ele ressuscita, ninguém podia... as mulheres não podiam encostar nele. E uma semana depois, ele deixou lá até que o pessoal pôs o dedo na ferida e encostaram nele e comeu, porque quando ele estava ali na função de ser elevado a sacerdote ou a sumo sacerdote, ele tinha esse ritual de purificação e também ele precisou purificar o templo celestial, aspergir o seu próprio sangue para tirar o que Satanás tinha feito, né? No momento em que ele decaiu do céu. Por isso que até uma das questões que Deus transfere na figura do tabernáculo, né, da terra, essa questão, mas quando Jesus ressuscita, ele ocupa o lugar do sumo sacerdote, que está acima de todos, e ele também é o rei dos reis, né? A Bíblia cita rei dos reis, porque na terra há reis. Sim, mas ele é o rei dos que reis. está acima de toda autoridade que possa existir. Sim. Aqui na terra. Só para a gente ter base sobre essas 3 ofícios que Cristo englobou, que ele praticou, que ele executou na terra, a gente separou com alguns versículos. Ele, como profeta, né, veio e mostrou, transmitiu a mensagem de Deus, a mensagem do Pai, revelou a palavra do seu povo, como que Deus queria que um ser natural mandasse sua vida, tocasse sua vida. Então, ele como profeta... Toda uma instrução, né? Toda uma instrução. Então, o versículo, Deuteronômio 18, 15, 18, ele diz isso daí. Eu vou ler aqui para vocês. Deuteronômio 18, do 15 a 18. E Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta, como no meio de ti, dentre os seus próprios irmãos, e eles o ouvirá. Então, um profeta, isso é uma revelação de que dentro dos irmãos de Israel iria vir um profeta. É porque ele já segue toda uma linhagem. Né? Toda uma linhagem. Ele também como sacerdote, ele oferece sacerdote como perdão dos pecados dos homens. E além dele ser como sacerdote, ele foi sacerdote e foi sacrifício. Né? Tem um versículo... É o 10:12, né? Tem o Hebreus 4:14, pastor, que ele vai falar sobre como
o sacerdote e Hebreus 10:12, mas pode ler. 10:12 diz: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, aqui fala que esse sacrifício ele é único. Ele é único, não tem. E ele então foi o sacerdote, que ele ofereceu o sacrifício e ele foi o sacrifício. E também diz que ele é o rei, né? Que ele é o rei dos reis. Apocalipse 19:16 diz assim, ó: em seu manto, sobre a sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Jesus, ele pegou esses 3 principais cargos, esses 3 principais ofícios e praticou isso e executou isso e foi isso: profeta, sacerdote e ainda é rei. Então, para a gente poder tirar toda a dúvida sobre a divindade de Deus, a humanidade de Deus, o ofício de Deus, sobre toda essa ideia do que a Bíblia fala sobre Cristo, tudo que Cristo fez, tudo que Cristo executou. E lembrando, irmão, isso aqui é só uma pontinha do estudo. A gente podia estar horas e horas aqui falando. A Bíblia tem imensos recursos, imensas referências, imensas ideias das obras de Deus. Quis trazer um apanhado, né? Um apanhado, para você ter uma ideia. Se você não tinha noção nenhuma do que Cristo fez, do que ele era, se realmente ele foi homem, se realmente ele foi carne, se realmente ele foi divino, se ele foi homem, se ele foi carne, com esse vídeo você consegue ter uma ideia do princípio de quão soberano é esse ser, né? Com certeza. Quanto que ele é eterno, ele é divino e ele foi humano e sofreu tudo o que nós sofremos. Então, se alguém chegar a falar, contestar a divindade de Jesus ou ensinar qualquer coisa que não tenha a ver com um Jesus que veio em carne, que morreu, ressuscitou, Passou pelo que a gente passou. E que vai voltar, não tem a ver com o que está na Bíblia. É um Cristo diferente do que a Bíblia fala. E o apóstolo Paulo ele até alerta, né? Que qualquer um que venha ensinar um Cristo que não seja o Cristo que morreu e ressuscitou e que vai voltar é anátema. Que é de outra procedência. É maldito, é maldito. Então, irmãos, para a gente concluir o vídeo, que você não entendeu alguma coisa, pause o vídeo, veja de novo, leia os versículos básicos que a gente deixou, estude, leia, que apesar de ser um vídeo curto, né, sobre um estudo curto, se você se aprofundar, você vai começar a ver essências de um Cristo sobrenatural que fez coisas maravilhosas, para você ter a base da sua fé, do que você acredita, né? Ter uma base de quem é Cristo, o que ele fez, o que ele ainda está fazendo, né? Quais foram as funções dele, as ideias, os pensamentos, a essência dele. Então, para a gente concluir, pastor, obrigado mais uma vez. Deus abençoe, Luquinha. Tamo junto e espero que você tire suas dúvidas aí. Qualquer coisa, mande pra gente aqui da igreja no WhatsApp as dúvidas que você tiver, alguma sugestão, alguma ideia, que a gente vai estar aí com o maior prazer para responder. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.